Bem, turminha, continuando então na página 159. Para que são usados os meios de transporte? Diariamente, vemos pessoas usando meios de transporte para ir estudar, trabalhar, visitar os parentes e amigos e se divertir. Mas os meios de transporte não carregam somente pessoas. Para que o alimento chegue até você, é preciso que seja transportado até os locais de venda. Isso também acontece com eletrodomésticos, roupas, carros, equipamentos para construir casas, pontes e prédios. Para que esse deslocamento de mercadorias aconteça, são utilizados meios de transportes como caminhões, trens, aviões e até grandes navios. Então, nós temos dois exemplos aqui, ó, trem de carga no município de Oriximiná, no estado do Pará, e navio de carga próximo ao Porto de Salvador, da Bahia. Eles estão transportando mercadorias de alguma região bem distante para próximos da gente, aqui na região onde nós moramos. O problema é que esses meios de transporte poluem muito o ar. Além disso, os caminhões e os carros causam congestionamento, deixando o trânsito das cidades muito lento. Aqui, ó, caminhões de carga e outros veículos em São Paulo. Esse é o problema, ajuda e facilita uma coisa, mas prejudica a natureza e outras, né? Agora vamos para a página 160, meios de transporte alternativos. Atualmente, há muitas pessoas preocupadas com esses dois problemas, a poluição e os congestionamentos. Como resultado, muitas ideias têm surgido para resolvê-los. Para diminuir o número de carros nas ruas, pode-se usar bicicletas. Para isso é necessário construir ciclovias, que são faixas reservadas onde as bicicletas podem trafegar com mais segurança. Há também aplicativos para o aluguel de bicicletas e de patinetes elétricos. Há outros que mostram a possibilidade de dar e pegar carona para que os carros não circulem apenas com uma pessoa. Essas atitudes ajudam a diminuir o número de veículos circulando e a emissão de gases poluentes. Então, são algumas alternativas, né? Ir de bicicleta, se for perto o local de trabalho ou a escola, ao invés de carro, ou alugar uma bicicleta, se você não tiver em casa, ou algum patinete, né, elétrico, ou até pegar carona. Faz de conta que eu vou para o trabalho sozinha no meu carro e uma outra colega de trabalho que mora na rua de trás da minha, que passa todas as vezes que vai para o trabalho na minha rua, também vai sozinha. Então, nós podemos fazer um bem bolado, combinar de uma dar carona para outra, cada semana vai uma com carro, já é um carro a menos. Se todo mundo ajudar e colaborar fazendo a sua parte, no final vai dar super certo e vai ajudar bastante, né, pessoal? Então, nós temos aqui duas alternativas, exemplos aqui. Uma mulher usando patinete elétrico, alugado na cidade do Rio de Janeiro. E embaixo, a mulher usando o aplicativo para aluguel de bicicleta em São Paulo. Viu que bacana? Já existem várias pessoas pensando em como resolver alguns dos problemas causados pelos meios de transporte. Então, são alternativas. Você está pensando em você, na natureza, no planeta que você vive e no coletivo, nas outras pessoas também. Cada um fizer a sua parte, como eu disse, vai ajudar bastante, né? Agora, na página 161, pessoal, aqui tem uma atividade para vocês se reunirem com um colega, no caso em dupla, imaginarem uma solução para os problemas da poluição e do trânsito causados pelo meio de transporte. E aí depois fazer a ilustração do que vocês pensaram numa folha, que no caso a Pro daria lá na escola. Então, nós vamos adaptar essa atividade, tá, pessoal? Vocês farão ela individualmente. Podem pedir sugestões e ajuda para sua família, para o papai, para a mamãe, quem puder te auxiliar. Sugestões e ideias para complementar a sua ideia. Use a sua criatividade, sua imaginação. Escreva aqui na página 161 o que você pensou na sua ideia, explicando. E depois, numa folha à parte, uma folhinha sulfite em branco que você tiver, faça a ilustração. Não esqueçam de colocar a página e o número do exercício, tá bom? Eu coloquei aqui um exemplo para vocês terem uma noção. Vocês podem utilizar esse exemplo ou criar um novo exemplo usando a imaginação e a criatividade de vocês, tá bom? Aqui no caso é o exemplo que já foi dado pela apostila, né? O uso de bicicletas ou patinetes elétricos e a construção de ciclovias, pessoal. Não adianta encher a cidade de bicicletas e patinetes, sendo que não é seguro eles andarem no meio do trânsito, do movimento de pessoas, no caso pedestres, e também de carros e veículos. É muito perigoso causar acidentes, serem atropelados ou tantas outras coisas perigosas. Então, é importante não só o uso das bicicletas, dos patinetes para diminuir o número o tráfego de outros veículos, de carros
nas ruas, mas também a construção de ciclovias para ter maior segurança para essas pessoas que estão saindo com esses, no caso, esses transportes alternativos, tá? E depois que eu escrevi mais ou menos a ideia que eu propus, eu fiz a minha ilustração numa folhinha à parte. No caso, assim, aqui é a ciclovia e o uso da bicicleta e do patinete para aluguel, caso você não tenha, ou que você utilize o seu, caso você tenha. E assim, você vai estar poluindo menos e diminuindo o congestionamento do trânsito na cidade, tá bom? Uma ótima alternativa. Então, fica a seu critério. Você fazer a ideia da Pro ou você criar a sua própria ideia. Você pode pesquisar na internet, você pode imaginar alguma coisa, ouvir sugestões da sua família. Fica a seu critério, tá bom, turminha? Conto com a sua criatividade. Aqui embaixo nós temos um site bem legal, chamado Trânsito Legal. Está disponível, aqui tem o nome do site. É um jogo para você se divertir, enquanto você coloca as placas de trânsito nos lugares corretos. Vale a pena você entrar lá e conferir, tá bom, turminha? Então, bora lá. Agora, pessoal, nós temos aqui a página 162, que fala sobre os sinais de trânsito, tá bom? A circulação de pessoas e de veículos nas vias públicas é chamada de trânsito. Para garantir a segurança de pedestres e motoristas, existem os sinais de trânsito. Então, deixa eu explicar uma coisa. Muitas pessoas falam, tá um trânsito, tá tudo parado. Gente, trânsito não é tudo parado, não é congestionamento, tá? Trânsito é o movimento, tanto grande movimento de pessoas como de veículos. Isso é trânsito. Congestionamento é quando para tudo. Tem excesso de veículos, excesso de movimento e acaba causando esse congestionamento e parando tudo. Então, trânsito é o movimento, tá? Como tá dizendo aqui, de veículos e de pessoas na via pública. E o congestionamento é como quando para tudo porque tem um excesso naquele momento, naquele horário, naquele lugar. Tá certo? Deu para entender? Então, agora quando alguém fala assim, nossa, tá um trânsito tudo parado, você fala, não, o trânsito está com congestionamento, porque o trânsito é o movimento e quando tá tudo parado é congestionamento. Agora você já sabe a diferença para distinguir e explicar para quem não sabe, tá bom, turminha? Bom, para facilitar a maior segurança, para organizar melhor o nosso trânsito, foram criados os sinais de trânsito. Então, nós temos alguns exemplos aqui. Número 1, nós temos o semáforo, indicando que a passagem de pedestre está liberada. Então, quando você vai atravessar a rua, tem esse semáforo mostrando verde para você seguir, vermelho para você parar e esperar, tá? Nós temos o 2, uma placa mostrando que é proibido parar e estacionar. Quando você ver essa placa com E, com X, quer dizer que está proibido de parar naquele local ou estacionar naquele local, senão vai levar multa. Pode até ser guinchado, viu, turma? E agora o número 3, é o semáforo mostrando que a passagem de carro está liberada para seguir em frente e proibida para virar à direita. Vocês estão vendo aqui, ó, a flechinha verde para seguir os carros e proibido vermelho, não pode parar, virar à direita ainda, somente quando ficar verde. Então, vermelho pare, amarelo atenção e verde siga, lembre-se disso. E na número 4, a placa indicando faixa de pedestre. O seguro realmente é atravessar a rua na faixa de pedestre. Nem todas as ruas têm faixa. A gente tem que olhar para os dois lados, tomar muito cuidado. Mas a faixa te dá uma maior segurança, é essencial. Muita gente, pessoal, às vezes prefere atravessar em outro local ao invés da faixa. E aí o carro pode atropelar e causar um grave acidente, tá bom? Bom, agora nós temos a atividade, relacione cada sinal mostrado nas imagens acima, a frase que mostra a função de cada um deles. Então, nós temos 4 frases, eu vou ler, nós vamos ver qual desses sinais se identifica e nós vamos colocar o numerinho deles aqui no quadradinho, tá bom? Orientar o movimento de veículos. Qual desses aqui orienta o movimento de veículos? Nós temos o sinal do quê? O semáforo mostrando a passagem de carros. Ele vai sinalizar quando seguir ou quando parar. Então, número 3 é a primeira frase. Indicar, a segunda. Indicar o local correto em que pedestres devem atravessar a rua. Claro que é a faixa de pedestre, número 4, que é um local mais seguro e certo, correto para atravessar a rua. A próxima frase, orientar os pedestres na travessia das ruas. Qual é o semáforo dos pedestres? É o número 1, que é para as pessoas se ligarem ali e saberem quando é para atravessar e quando é para esperar os pedestres.
E a última frase, indicar que é proibido parar, estacionar. É a placa, demonstrando isso com o E com o xizinho, que é a placa número 2. Então, vai ficar 3, 4, 1 e 2, de acordo com as frases indicando qual é o sinal correto para cada imagem, tá bom? Agora, nós vamos lá para a página 163. Nós temos aqui livros, tá? Alguns livros de sugestões, quem quiser e puder pesquisar, adquirir, são super legais. O primeiro é o livro, gente, Como Vou, da Mariana Zanetti, com a Renata Bueno e Fernando de Almeida, tá bom? Da Companhia das Letras, 2011. No segundo livro que nós temos é 199 meios de transporte, tá bom? Do Pat Taylor, Barueri, São Paulo, Usborne, 2017. E a última sugestão, A Caminho da Escola, é o livro da Fábia Terni, de São Paulo, do Estúdio Nobel, 1997. Então, são 3 sugestões que vocês podem estar pesquisando, adquirindo, para enriquecer ainda mais o conhecimento de vocês através da leitura. E nós temos aqui embaixo uma sugestão de filme, tá? Que é o filme As Aventuras do Avião Vermelho, de 2013, direção de Frederico Pinto e José Maia. Podem estar pesquisando na internet e tentando comprar ou baixar para vocês assistirem. É super interessante também. Tá bom, turminha? Agora, indo lá para a página 164, nós temos um jogo. Esse é o nosso tabuleiro, mas para poder jogá-los, vocês vão ter que ir lá no final da apostila, pessoal. Vocês vão destacar esta parte e recortar as pecinhas e montar, colar dessa forma assim, o anexo 4. Então, bora lá. Daqui a pouquinho eu volto para explicar para vocês sobre o jogo, tá bom? Até já!